So nature made everyone sick. Excuse me? Are you a doctor? And then a miracle happened. They called them hybrids. Hoje vamos começar aqui no ano de 541 para falar sobre como a peste bubônica se originou. Neste ano deram o nome de peste Justiniano. Isso mesmo, no ano de 541, há muito tempo. Os recursos da ciência eram limitados. A comunicação, então, muito lenta. Contribuiu para essa pandemia eliminar 1/4 da população do Oriente Médio. Eram 10.000 pessoas por dia. Por dia! Demorou muito para identificar a causa da morte, ainda mais para se ter um tratamento. Esse contágio em grande escala não é novidade para a história. Uma tragédia pior que a guerra. Como dissemos, essa pandemia é um dos primeiros registros, mas infelizmente há muitos outros casos. Sem mais delongas, vamos entender melhor essa situação? Catch fire, then I'll change my aim. Throw my troubles at the world again. Estamos na era do romantismo, período muito bem estudado no segundo ano e revisado no terceiro. Sabem, tivemos autores que morreram cedo, porque eles sofriam da doença chamada doença dos intelectuais e poetas, a famosa tuberculose. José de Alencar, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, autores de nome que carregaram o fardo dessa doença. Os poetas morreram antes dos 30 anos. E pior, como não tinha tratamento, eles ainda tinham uma vida muito degradante. Essa doença ainda não tem vacina, mas há tratamentos e métodos preventivos. Além dos poetas do romantismo, podemos citar Manuel Bandeira, que descobre em 1903 que estava com tuberculose. Contudo, teve a sorte e condições de realizar o tratamento na Europa. Assim mesmo, sempre achou que o seu fim estava próximo, por isso vivia com medo de morrer amanhã. Todas as obras mostram uma temática cotidiana ou de morte. Vocês conhecem Pasárgada? Um lugar que Manuel Bandeira criou. Era assim que ele queria viver, mas por conta da sua saúde, a vida era muito frágil, muito limitada. O fato é que ele viveu por 82 anos e morreu de complicações gástricas. Nem foi por conta da tuberculose, nem foi tão rápido quanto ele esperava. Pôde presenciar, inclusive, uma pandemia que se instalou aqui no Brasil em 1918. Sabe qual? Vamos conhecer. Essa imagem é antiga, mas você sabia que o risco da poliomielite voltar é bem atual e é real? Sim, esse risco é real. Inclusive, alguns países estão registrando casos da doença. Aqui no Brasil, a cobertura vacinal contra a poliomielite está muito baixa. Apenas 37% das crianças que deveriam se vacinar, se vacinaram. A gente tinha que ter 95% das crianças vacinadas. A poliomielite, para quem não se lembra, é a paralisia infantil. E a gente não quer que essa doença volte. A gente não deseja que as nossas crianças sejam assombradas pelo mal que esse vírus pode provocar, deixando sequelas como a paralisia. Por isso a gente precisa se vacinar. Nos Estados Unidos, por exemplo, foi declarada lá em Nova York situação de emergência porque foi encontrado o vírus no esgoto. Para que esse vírus não volte, para que as crianças tenham um futuro brilhante e não tenham que viver aí assombradas pelas sequelas da poliomielite, a gente precisa vacinar as crianças. Está acontecendo campanha de vacinação. Você pode procurar a vacina, ir lá, levar seu filho, levar sua filha para se vacinar. A vacina é aquela famosa do Zé Gotinha, lembra? Então, é só levar, vacinar e não viver com essa culpa de não ter se vacinado, caso essa doença venha a ser reintroduzida. Vamos proteger nossas crianças.
Vamos proteger porque esse risco existe, esse risco é real. A gente não pode regredir tanto e ter o retorno de uma doença tão grave para as crianças como é a poliomielite. Vamos lá, se vacine, procure a vacina e leve lá a criança, leve seu filho, sua filha para se vacinar. É a única forma de se proteger contra a poliomielite, é pela vacinação. A imunidade promovida pela vacinação é eficaz e pode proteger as crianças das sequelas da poliomielite. Além disso, pode proteger todo mundo do retorno dessa doença tão triste e tão devastadora. Em 1918, chegava ao Brasil a assustadora gripe espanhola. A pandemia também ganhou proporções imensuráveis pelo mundo e pelo Brasil. Parafraseando Camões, amor, o mal que mata e não se vê, que dias há que n'alma me tem posto? Não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Amor pelo vírus e o poema está atualizado. Avançando no tempo, Saramago, em Ensaio sobre a Cegueira, previu essa desordem toda causada por uma doença. Visível? Muito. Esse caos veio à tona na última pandemia, Covid-19. Países fecharam, caos na França, caos na Itália. Muitos estavam com medo dessa doença misteriosa. O que fazer? Como fazer? Para onde ir? Não tinha. afastamento, higienização, lockdown, vacina. Opa, chegamos ao assunto. Acompanharam como a vacina foi rápida? Precisaram ser rápidos para combater esse vírus. Mas diferente da primeira pandemia que houve no mundo, agora eles tinham recursos, tecnologia a seu favor, e a vacina veio rápido. E muito precisou ser feito para que todos fossem vacinados. Uma campanha imensa de divulgação, uma estrutura organizacional com a mesma proporção, conseguiram em tempo recorde. Parecia bom para uns, mas sempre há um porém. O movimento anti-vacina veio à tona. Argumentos não só contra a vacina contra a Covid, mas contra todas as outras. Resultado: a imunização perdeu forças e doenças que antes estavam erradicadas voltaram a assolar a sociedade. Poliomielite, meningite, nomes que já haviam sido erradicados há muito tempo no Brasil, voltam a todo vapor. Vamos saber mais e discutir sobre esse tema no nosso intensivão.